Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Israel e estou aqui com uma única missão, que é ajudar você em oração, ajudar você na leitura da palavra. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica no sininho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá bom? Para toda vez que eu estiver entrando online, você saber que eu estou entrando e saber que nós vamos poder estar juntos nessa caminhada, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A palavra do Senhor, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Se puder trazer uma água para mim também, eu agradeço, por favor. Minha garganta está seca. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 27. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 27. Amém? Quantos acharam? Amém. Quem não achou, dá uma glória a Deus. Amém. Achei então. Amém. Então vou iniciar a leitura aqui. Vamos lá. Verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas somente nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por amor de mim, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro ou perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amém, meus irmãos? Então, meus amados, esse contexto se dá quando Jesus está com os seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. E a região de Cesareia de Filipe é conhecida por alguns fatos bem curiosos. Lá no Antigo Testamento, quando nós olhamos, ela foi governada por Bazã, por Og, rei de Bazã. E Og era um Refaim, era um Nefilim, era um gigante da época, logo inimigo do povo de Deus. Nessa região também, acreditava-se que os anjos caídos desceram nesse lugar para que eles pudessem ter relação com as filhas dos homens, e os heróis da época nasceram dessa relação também. Nesse lugar de Cesareia de Filipe, foi consagrado também a Zeus. Para quem não sabe, Zeus é uma divindade da mitologia grega, né, que é como se fosse o nosso Deus aqui, eles levaram para lá. Então era uma região onde havia muito misticismo, muito paganismo, e uma região que ia totalmente contra a palavra do Senhor e os princípios do Senhor. Então, nessa região é que Jesus está com seus discípulos e pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Mas Jesus não está fazendo uma pergunta genérica. Jesus não está perguntando, vamos dizer assim, por toda a humanidade, o que os homens acham que ele é, mas sim naquela região: o que os homens daqui estão dizendo que eu sou? Então seus discípulos falam: uns dizem que você é Jeremias, outros João Batista, outro Elias e alguns profetas. Mas Jesus remete a sua resposta aos discípulos e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E o que eu percebo nessa passagem, meus irmãos,
é que Jesus está o tempo todo procurando uma resposta. E ele procura uma resposta dos que estão fora da igreja e dos que estão dentro da igreja. E lá fora é muito comum que a gente ouve, que nós ouçamos: Jesus, quem é Jesus? Quem é Deus? Ah, Deus é uma energia positiva que está em todo o universo. Ah, Deus é o cara que me ajuda na faculdade. E muitas das vezes as pessoas do mundo têm uma visão muito espaçada e muito abstrata de quem é Cristo, de quem é Deus. Na verdade, eles só enxergam a Deus no momento que precisam. Vocês já perceberam que o cara vai no mundo, o cara faz todas as coisas, e quando alguém na família dele adoece e tudo, ele fala: nossa, vamos orar, vamos buscar o Senhor. E Deus é como se fosse um cartão de crédito. Ele é usado no momento que você precisa, ali, e depois é descartado. Então, o que Jesus nos cobra, o que Deus nos pergunta? Pergunte para a pessoa do seu lado: quem é Cristo para você? Pergunte para a pessoa do outro lado: quem é Cristo para você? E é uma obrigação minha e sua, como discípulos de Jesus, termos uma resposta diferente de quem é Cristo. Perceba que Pedro responde não sobre a pessoa de Jesus, mas Pedro responde quem é Cristo. Não sei se você sabe, mas Cristo é um título. É como se fosse Caio César, como se fosse Herodes. Esses não são nomes, são títulos. Então Cristo quer dizer ungido. Logo, Pedro tem uma revelação muito tremenda da pessoa de Jesus. Pedro não está tendo uma revelação da sua humanidade como Jesus, mas Pedro está tendo uma revelação de quem é Cristo. E você e eu, como cristãos, precisamos entender quem é Cristo. Há um problema muito sério quando a igreja não entende a divindade de Cristo, ou não entende mesmo quem segue. Não entender quem é Cristo é não se entender. Fale para a pessoa do seu lado: não entender quem é Cristo é não compreender a si mesmo. Por que eu digo isso? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E o que acontece então? Você se torna um cristão. E um cristão quer dizer um pequeno Cristo. Logo, se eu não sei quem é Cristo, eu não sei quem eu sou. Então nós culminamos com um problema muito sério. E que problema sério é esse? É a falta de identidade. E eu até uso um termo diferente. Nós estamos caminhando para uma moldação social. O que é uma moldação social? Você começa, por não ter uma identidade, você começa a procurar grupos em que você pode se inserir e passar por ali desapercebido. Então no seu serviço, você está lá com o pessoal não sabe que você é crente, você é um crente 007, e você está no meio deles ali, e você se infiltra ali, e você vai, e quando vê você é um deles, e ninguém sabe mais se você é crente ou não é. É igual você se envolve na sua escola, tem os menininhos lá, o pessoal que é adolescente aqui, as menininhas, está na roda dos escarnecedores, como no Salmo 1, e você passa desapercebido, e quando você fala que é crente, ele falou: nossa, fulano é crente. E ao invés disso, o que Deus quer é que nós saibamos a identidade de Cristo. Sabendo qual é a identidade de Cristo, sabendo que Cristo é um ungido, sabendo que eu sou um pequeno Cristo, eu faço a diferença na geografia onde eu habito. Você consegue compreender isso? Que quando você tem a consciência espiritual de quem é Cristo, você tem consciência espiritual de quem você é. Então, uma das formas, e por que Pedro, na verdade, escuta a voz de Deus? A Bíblia fala que Jesus, nessa passagem, chama a Pedro de Simão. Só que em João, no capítulo 1, no verso 42, Jesus já havia se encontrado com Pedro, e Jesus tinha colocado o nome de Pedro de Cefas, que quer dizer pedra. Então por que nessa ocasião específica Jesus chama Pedro de Simão? Simão deriva do nome Simeão, que quer dizer aquele que escuta. Olha que tremendo. E você tem que entender nessa noite que a partir do momento que você se converte, a sua comunicação e a revelação de quem é Cristo não vem pelo meio carnal, mas vem pelo meio espiritual. Todo tipo de revelação, todo tipo de insight que Deus vai te dar agora não é no meio carnal, é no meio espiritual. Eu estava há 2 meses atrás, 3 meses, né, amor? Quando Noah estava na UTI, né? Para quem não sabe, meu filho aqui já passou 2 vezes pela UTI, ele tem apenas 1 aninho. E uma dessas vezes, dessa última agora, nós ficamos 1 semana na UTI mais ou menos. E eu estava com a Raina no hospital, e eles servem aquelas comidas que vocês sabem que não é muito boa, né? Comida de hospital meio insossa, né? E aí eu estava pegando a Raina, estava lanchando, né? Levava um lanchinho para ela e tal. Sobraram algumas marmitas ali então no hospital, dentro do frigobar. Falei: amor, o que eu vou fazer com essas marmitas? A Raina falou: vamos lá entregar para os mendigos. Quer dizer, vai lá entregar, né? Porque ela tinha que ficar com o Noah. Eu desci então. Então eu estava no Anchieta, eu fui até o centro de Taguatinga, eu tinha 3 marmitas. Eu entreguei a primeira marmita no caminho, na comercial, e o rapaz falou: oh meu Deus do céu, eu estava esperando, eu estava orando ao Senhor por uma marmita. Eu entreguei a segunda marmita no centro de Taguatinga, o rapaz falou: oh meu amigo, eu estava esperando. E sobrou uma marmita, não tinha nenhum mendigo. Falei: Senhor, o que eu faço agora?
E pessoal, eu não sou esquizofrênico. Você vai falar, meu Deus, que loucura. Eu ouvi no meu espírito, vá até o Monster Crepe, o lugar onde você vai comprar o seu crepe, e debaixo de uma marquise vai ter um casal de mendigos e você vai entregar essa marmita a eles. Olha que doido. Aos olhos naturais isso é muita loucura. Pode até parecer esquizofrenia, você ouvir uma voz dessa. E não foi uma voz audível, foi uma impressão no meu espírito. E muitas das vezes você acha que o Espírito Santo vai falar com você em voz audível. Não, ele vai dar uma impressão no seu espírito. E eu falei, tá bom então, eu vou. Peguei, entrei no carro, fui até lá. Rapaz, o que aconteceu? Chegando no Monster Crepe, o que tinha debaixo da marquise? Um casal de mendigos que estavam esperando uma marmita. E quando eu cheguei ali, eu comecei a conversar com aquela moça que estava ali. Ela falou, sou desviada da igreja. Pessoal do protocolo, por favor, atenção aí, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei naquele lugar, havia um casal debaixo da marquise. E a moça falou, sou desviada da igreja. E não sei o que, eu era diaconisa na igreja. E pá, em conversa vai. E eu tive diabetes. Eu tive uma ferida na minha perna que nunca sarou. Isso impossibilita que eu ande. Falei, você crê que você pode andar em nome de Jesus? Ela falou, eu creio. Eu puxei ela, nem esperei. Anda em nome de Jesus. Essa mulher então começou a mancar. E aí mancou. Uai, eu não conseguia fazer isso. Meu Deus, eu estou conseguindo andar. E ela começou a gritar. Eu falei, você está sentindo dor? Ela falou, não, minha perna está esticando. Eu estou sentindo minha perna agora mais forte. Eu estou conseguindo andar. E eu falei, glória a Deus. E no outro dia ela perguntou, você vai estar aqui no outro dia? Eu falei, não, eu não vou estar aqui no outro dia. Ela falou, você podia vir, porque o no ia ter alta no outro dia. Mas o que eu quero que você entenda com essa experiência é que todo insight sobre quem é Cristo, todo insight de uma revelação espiritual, ela se dá no seu espírito. Aos olhos dos homens, isso é uma loucura. Mas nós que somos cristãos, a Bíblia fala, Paulo fala que o Evangelho de Cristo é loucura para os que estão padecendo, mas é o doce perfume de Cristo para quem está sendo salvo. Então o que acontece? Eu fui, entreguei essa marmita. Existe um livro muito bom chamado Como Andar no Espírito, de David Robertson. Para quem não sabe, ele faleceu tem 2 anos. E ele conta uma experiência dele muito interessante. Ele se converteu ao Senhor Jesus. E ele trabalhava numa serraria. Para quem não sabe, serraria é uma madeireira. E então ele falou assim, cara, eu não consigo ficar parado. Eu abri minha igreja, eu vou trabalhar, eu vou orar na minha igreja como se fosse trabalhar. E ele pegou, que era ao lado da serraria, ele pediu demissão, ia para o sótão e começou a orar. Ele entrava às 8 da manhã para orar e só saía às 6 da tarde. E ele conta que ele começou a orar e com 15 minutos no primeiro dia, ele já tinha esgotado a oração dele. Ele falou, vou orar mais um pouquinho. Orou durante todo aquele dia e falou, meu Deus, eu já orei por todo mundo aqui, já orei pelo presidente americano, já orei pela minha família, orei pelo cachorro. Ele falou que até as baratas ele amaldiçoava que estava passando no quartinho. Então ele teve um insight da parte de Deus. Ele falou assim, cara, já que eu sou um homem espiritual, eu não devo orar somente como é a língua normal, eu devo orar em línguas também. E ele fala que ele começou a orar no primeiro mês, no segundo mês. Ele orava, ele entrava às 8 da manhã. Quando ouvia a sirene na fábrica para o almoço, ele parava para almoçar. Quando ouvia a sirene para começar novamente, ele começava a orar novamente. E 6 horas da tarde ele terminava. Isso se sucedeu por 3 meses. Então, no terceiro mês, ele recebeu um convite para visitar uma igreja. E ele foi, ele estava já agoniado, só no sótão. Aí ele conta que ele estava sentado numa cadeira e havia uma senhora do lado dele com uma muleta. Ele estava sentado ali. Aí o pregador começou a pregar. Ele falou assim, nossa, que pregação chata. É uma pregação muito fadonha. Ele olhou para a mulher do lado. E quando ele olha para a mulher do lado, sobe como se fosse um raio-x da perna da mulher. E então ele fala, meu Deus do céu. Ele viu o fêmur quebrado. Ele pergunta para a mulher, você tem um fêmur quebrado? Ela olha assustada para ele e falou, sim, eu tenho. Ele fala, Jesus quer te curar. E naquele momento ele ora pela mulher e o fêmur dela é curado. E aí ele começa a orar pelos jovens. Os jovens são batizados com o Espírito Santo e muitas coisas acontecem. E o que eu quero trazer para você hoje é o seguinte: você que é um homem espiritual, você que é uma mulher espiritual, você que tem o Espírito Santo dentro de você, sua vida não é mais carnal, sua vida agora é uma vida no Espírito. Sua vida agora é uma vida espiritual. O que Romanos 8:11 nos diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar no vosso corpo mortal, esse mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai vivificar o vosso corpo através do Espírito Santo dele que habita em você. O que Romanos 8:16 nos diz também? Que o Espírito Santo corrobora e informa o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se você tem caminhado nessa terra de uma forma carnal, se você tem caminhado de uma forma não espirituosa nessa terra, hoje é dia de você se voltar para o Senhor, se voltar para dentro de si e entender que a vida cristã é uma vida espiritual. Amém? Então, meus amados, vamos lá. Então, a oração em línguas, eu queria falar um pouco sobre a oração em línguas.
Nós temos um mito muito grande na igreja cristã, e eu creio que talvez afete 80% das pessoas que estão aqui nessa noite me ouvindo. E qual que mito é esse? Eu só devo falar em línguas quando eu sinto um arrepio. Já viu? O crente está lá, aí ele sente arrepio no louvor, xarabarabarabá. Não. Queria te dizer que você está totalmente errado. O que Efésios 6 nos diz quando fala da armadura do crente? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, os pés das boas novas. Cita tudo isso e embaixo vai dizer, orando a todo tempo no Espírito. E o que é oração no Espírito então? A todo momento que você está na sua casa, no seu trabalho, no seu trajeto para o serviço, é xaracarabaceira, você tem que estar orando. Porque você numa linguagem normal, vamos ver se você consegue entender o que eu vou falar. Numa linguagem normal, você, Senhor, abençoa minha família e tudo. Esse processo passa pela racionalização. E logo um processo de racionalização, você tem algumas coisas a filtrar para que leve direto a Deus. Mas quando você ora em línguas, o apóstolo Paulo nos diz que a mente fica infrutífera, mas o espírito, ele está ativo. Então eu posso estar orando em língua pensando no jogo do Palmeiras. Eu posso estar orando em língua pensando em qualquer outra coisa. Mas quando eu oro em línguas, meu espírito fala diretamente com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar. E qual o certo então? Eu estou em casa, é igual assim, né? Eu não sou, vamos dizer assim, eu não sou exemplo máximo para ninguém, mas eu estou tentando botar isso em prática. Vou para o serviço uma hora orando em línguas. Voltando, uma hora orando em línguas. E a Bíblia nos fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, Efésios 6 nos diz da armadura do crente. Então, como eu vou lutar nesse mundo sendo que eu não posso edificar a si mesmo, a mim mesmo? Você tem que botar em prática hoje isso. Você tem que sair daqui falando em línguas. Você tem que sair daqui falando com o Senhor. Você vai perceber uma evolução no seu andar, na sua caminhada. Você vai perceber que é tudo diferente quando você começa a orar em línguas. A um novo nível, você sente a presença de Deus forte. Quantos sentem a presença de Deus muito forte quando oram em línguas aqui? É só eu? Quantos são batizados em línguas aqui? É pouca gente, né? Vou dar uma boa notícia para vocês, tá? Nessa vigília do Rejave agora, no nosso retiro, 17 a 21, estamos levando um pastor de Santa Catarina, que ele é avivalista. Ele ora, são 30, 40, 50 pessoas batizadas com o Espírito Santo, é algo tremendo. Então você que ainda não é batizado, se prepare, comece a pedir ao Senhor, porque essa é uma ferramenta indispensável para você. Amém? Então, meus amados, o que acontece? Pedro agora, sabendo quem é Jesus e sabendo quem é a si mesmo, ele recebe um destino profético. Diga assim, eu recebo um destino profético nessa noite. Diga mais uma vez, eu estou recebendo um destino profético nessa noite. Então, a Bíblia nos fala, Jesus fala para Pedro, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não sei se você sabe, mas nessa passagem também, quando Pedro, Jesus e os discípulos estão sobre essa pedra, nesse lugar, era um lugar conhecido por sacrifícios humanos. Havia um abismo muito grande, eles jogavam as pessoas lá embaixo, eles jogavam os animais lá embaixo, e havia um córrego, e havia um mito que se aquela água ali, ela estivesse com sangue até o final, não havia, o Deus deles não havia recebido o sacrifício, mas se a água estivesse limpa, ele estava recebendo o sacrifício. Então, Pedro está sobre a pedra, e o nome Pedro também significa pedra. Então, quando Jesus está falando sobre essa pedra edificarei minha igreja, Jesus está dando um duplo destino profético. Jesus está dando o destino profético para Pedro e ao mesmo tempo para a região. Eu creio que hoje Deus está me usando aqui nesse altar para dar um destino profético sobre a sua vida, para dar um destino profético sobre o Mima. Quantos creem que o Mima irá se espalhar por Ceilândia, Taguatinga, Braslândia? Quantos creem? Somente os que creem. Levante as suas mãos que eu vou profetizar. Senhor, tomo meus irmãos nas tuas mãos e eu profetizo, meu Pai, que cada pessoa aqui, meu Pai, é uma igreja. Eu profetizo, meu Pai, que cada irmão, meu Pai, é uma igreja Mima. E eu profetizo, meu Pai, que as portas do inferno não irão prevalecer sobre o Mima. E essas pessoas serão lançadas, meu Pai, em nome de Jesus, para trabalhar na sua seara, amém? Somente quem pegou, diga amém. Glória a Deus. Então, há um destino profético. Mas quando Jesus ele nos dá um destino profético, ele nos dá uma ferramenta para que nós possamos exercer esse destino profético. O que Jesus diz a Pedro? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, meus amados, você como crente, eu como crente, nós temos a plena capacidade de atar e desatar as coisas do mundo espiritual. Mateus 18 vai nos dizer o quê? Que tudo que nós, quando estivermos 2 ou mais reunidos, nós oremos, nós podemos liberar alguém ou desatar alguém.
E onde Pedro utilizou essas chaves então? A palavra nos diz que Pedro, após receber a vinda do Espírito Santo, em Atos 2, ele está com toda a igreja reunida, ele está ali orando, ele recebe o Espírito Santo, Pedro prega, e ali 3.000 almas aceitam Jesus. E depois nós vemos Pedro, quando está na casa de Simão Curtidor, ele tem uma visão. E nessa visão ele vê um pano descendo. E ali Deus fala, mata e come, ele não entende a visão. Então ele vai à casa de Cornélio. E na casa de Cornélio, Deus dá a revelação que os gentios seriam salvos também. Então o que Pedro usa? Pedro usa essa chave para que os judeus pudessem ser ativados, mas também os gentios. Deus está entregando chaves para você e para mim nessa noite que desatarão povos diferentes, que desatarão línguas diferentes, que desatarão nações diferentes. Quantos creem nisso que eu estou falando aqui? Quantos creem que Deus está levantando aqui você, eu, para ir às nações e desatar povos e línguas diferentes? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, meus amados, após Jesus dar um destino profético a Pedro, Jesus começa a contar os sofrimentos que ele havia de padecer. E Jesus fala, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas somente nas dos homens. Meus amados, perceba que Jesus falou a Pedro, tu és uma pedra e eu edificarei minha igreja. E agora nesse texto, Jesus está falando para Pedro, para Satanás que está usando Pedro, tu és uma pedra de tropeço. Perceba que a mesma pedra em que Deus está edificando pode ser a mesma pedra que está atrapalhando o desenvolvimento do Evangelho. Isso é muito forte, não sei se você entendeu. A mesma pedra que está sendo usada para edificar o reino de Deus pode ser a mesma pedra que está sendo usada de tropeço para o próprio reino. O que eu quero dizer com isso? Que Deus quer te usar. Sim, você tem um destino profético. Sim. Moura, você baixou meu retorno um pouquinho, né? Aumenta só um pouquinho o retorno, você baixou? Baixou não? Então dá um grauzinho. O que acontece? Você pode ter um destino profético, você pode ter um ministério de louvor lindo, você pode ser um pregador, um profeta, um apóstolo, mas se você não vigiar, você vai cair e você vai ser uma pedra de tropeço para o povo de Deus. Isso é muito sério. Deus quer te usar de todas as formas, mas há algo que Ele não negocia, é o nome dEle, é a santidade, é a pureza. Nesse dia de hoje eu quero que você faça uma autoanálise, você que tem um ministério tremendo, você que recebeu uma palavra profética. Não se ache, não fique se achando a bala, porque tem gente muito melhor. É igual eu estou como um pastor presidente dessa igreja e havia muita gente melhor que eu. E se eu der mole, Deus vai colocar outro muito melhor do que eu aqui. Tenha isso em mente, que Jesus quer te usar, mas você não pode ser uma pedra de tropeço para o reino de Deus, amém? Logo, Jesus fala, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Perceba que o não sofrer está associado diretamente ao não progredir na causa do Evangelho. Às vezes você recebe uma palavra profética, um destino profético, você tem um chamado tremendo, mas se você não paga o preço, você não participa dos sofrimentos de Jesus, você não pode participar também da glória. Perceba que Pedro fala, não, Senhor, não te aconteça isso, não faça isso com você. Então, meu amado, você está aqui, você recebeu um destino profético, você canta, você é louvo, você é um pastor, você às vezes está sentado aí, mas Deus tem um grande chamado, mas você não jejua, você não ora, você não lê a Bíblia, você acaba sendo uma pedra de tropeço. Deus quer te usar, mas você tem que se conscientizar disso. Existe um livro muito interessante, que eu até passei quando eu estava dando aula aqui no curso bíblico, nós vamos recomeçar essa aula, que é o Poder Secreto do Jejum e da Oração. Nesse livro, um indiano conta a história que ele começou a jejuar, ele trabalhava no hospital infantil, e havia uma criança chamada Steve, uma criança de, se não me engano, 4 ou 6 anos. E ela arranhava o rosto dela o tempo todo, ela se machucava. E aí eles amarraram as mãos dessa criança no hospital. E ali as outras criancinhas vinham, empurravam esse menino, ele caiu no chão, abria a boca, o nariz. E aí Deus começou a falar para esse rapaz, começa a jejuar. E então ele jejuava. Ele jejuou 4 dias sem beber água e sem comer. Aí Deus falou para ele, cara, pode beber água agora, mas continua jejuando. Então ele jejuou 14 dias, somente bebendo água. E nesses 14 dias, no último dia, Deus falou, pega o Steve no colo. Ele pegou essa criança no colo, colocou sentado no seu colo
E aí Deus falou, comece a orar por ela, expulsa esse espírito que está sobre ela. No momento em que ele orou por essa criança, a criança se debateu no chão, correu até a parede, e o espírito imundo deixou aquela criança. E pela primeira vez então, aquela criança começou a tocar o roxinho, começou a chorar. O que eu quero dizer com isso? Que o poder do jejum, da oração vai levar você a um outro nível. O poder da oração, da leitura da palavra, das disciplinas espirituais vai levar você a um outro nível. Se você não pratica isso, não há como viver uma vida espiritual. Se você jejua, o seu espírito se torna mais refinado, mais afinado com a presença do Senhor. Quando eu estou escrevendo uma mensagem para vir pregar aqui, eu procuro jejuar, porque nessa forma eu consigo receber os insights no meu espírito. E assim tem que ser com você, você tem que estar jejuando, orando, ouvindo a voz de Deus a todo o tempo, amém? Então o meu objetivo aqui não é ser longo. Os neurocientistas dizem que mais de 30 minutos de mensagem você não consegue absorver nada, fica uma confusão na sua cabeça. Se você tiver entendido pelo menos 15% do que eu falei aqui, eu creio que vai te ajudar demais. Queria que vocês colocassem... Clica no like se você curtiu, se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas. Ative o sininho das notificações também. Eu creio que vai ser muito útil esse canal na sua vida. Então nós temos um...